E aí galera, professor Andreas na área mais uma vez aqui, e essa aula de agora o nosso objetivo é resolver exercícios de cinemática vetorial. Povo, vetor. Então vetor, o que você viu na parte teórica? Cara, isso aqui você tem que saber. Vai te acompanhar, já te aviso, vai te acompanhar pro resto do ensino médio, tá? Então se liga, porque vetores é uma parte super importante. O que a gente falou sobre vetores? Primeiro, se eu tenho dois vetores, mesma direção, mesmo sentido, o que eu faço? Eu somo os dois. Se for assim, soma. Se eu tiver dois vetores, um para cá e um para cá, o que eu faço? Para achar o vetor resultante, eu subtraio. Confere? Tá assim, soma e assim subtrai. Assim, soma, assim subtrai. Até pode fazer assim, ó. Soma, subtrai, soma, subtrai, soma, subtrai, né? E se tiver dois vetores aqui, ó, um para cima e outro para frente. Para onde que esse bloquinho vai, povo? Cuidado, agora é super importante, você calma aí e me fala o seguinte, ele vai para onde? Ele vai, prof, obviamente, ele vai para cá, né? Nesta direção. Sim, ele vai para cá. Para eu calcular este vetor resultante, eu pego esse cara aqui e coloco aqui, ó. Daí eu fecho o triângulo. Daí eu calculo o vetor resultante por Pitágoras, certo? Foi isso que a gente aprendeu. Só que uma partezinha importante, você não pode esquecer, é o seguinte. Quando eu tenho duas forças assim, ou dois vetores assim, esses vetores, escute a minha voz agora. Ó, vou até me preparar para falar para você. Esses dois vetores, eles são independentes. Fechou? Independentes. Isso quer dizer que este bloco, para ir para lá, ele faz assim, ó. Ele vai para cima ao mesmo tempo que ele vai para frente. Se algo vai para cima e para frente, ao mesmo tempo ele vai assim, ó. Para cima e para frente, para cima e para frente, para cima e para frente, para cima e para frente. Sacou a ideia? Então ele vai para lá por causa disso. São dois vetores independentes. Beleza? Por que eu tô te falando isso e tô reiterando isso com você? Porque essa primeira questão que a gente vai resolver, você tem que entender perfeitamente, que é a questão clássica de um riozinho com correnteza e tem um barco querendo atravessar o riozinho. Beleza? Então eu vou desenhar aqui o riozinho. Tá aqui, riozinho, riozinho, e ele fala, ó, um barco atravessa um rio com velocidade própria de 10 metros por segundo. Então a velocidade que o barco faz, a velocidade no velocímetro é 10 metros por segundo, tá? De tal forma que o tempo de travessia é mínimo. Beleza, já conversamos sobre isso. Se o rio tem uma largura constante de 75 metros, então a largura do rio, ó, é 75 metros. E ele tem uma velocidade de correnteza para cá, certo? Velocidade de correnteza tem velocidade constante 2,5 metros por segundo. Metros por segundo. Em relação às margens, calcule o tempo de travessia, primeira coisa. Segunda coisa, o deslocamento do barco rio abaixo durante a travessia. Povo, o que ele quer dizer quando ele fala tempo de travessia mínimo? É isso que eu gostaria que você focasse aqui agora. Tire tudo que é distração ao redor de você e foque aqui. Olhe para mim, pisque o mínimo possível, respire o mínimo possível agora. Ó, se o tempo de travessia é mínimo, quer dizer que eu coloco toda a minha velocidade, a velocidade do barco, para atravessar de uma margem para outra. Como assim, professor? Eu coloco o barco nesta direção aqui, ó. Professor, mas se você colocar nessa direção, o barco ele não vai chegar aqui, não vai mesmo, vai chegar rio abaixo aqui. Mas se eu coloco toda a velocidade para atravessar, isso é o tempo mínimo que ele fala ali. Se eu quiser chegar aqui, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que colocar o barco para cá, né? Lembra que a gente falou sobre isso? Se eu quiser chegar neste ponto, eu coloco o barco para cá. Por quê? Porque eu venho para cá, a correnteza me joga para lá e o barco faz assim, ó. Para quem tá olhando de fora, vai ver o barco assim, ó. Você tá de brincadeira, professor? Não tô, mano. Não tô, Johnny. Ó, então se você colocar o barco para cá, o barco vai para cá, a correnteza te leva para cá, logo a velocidade de quem vê de fora do barco é assim, ó. Então ele vai fazer assim. Só que, pense comigo agora. Se você colocar esta velocidade de 10 do barco para cá, você está fazendo duas coisas. Você está fazendo uma velocidade para cá contra a correnteza, que não te ajuda em nada, e uma velocidade para cá para atravessar. Então esse 10 ele vai ser dividido em duas partes.
Sacou? Se ele é dividido em duas partes, quer dizer que eu vou demorar mais tempo para atravessar. Se eu quero o tempo mínimo, eu coloco 10 inteiro para cá. Ó. Tudo, coloco tudo que eu tenho para cá. Sacou? Essa é a brincadeira. Então, para eu ter o tempo mínimo de travessia, o 10 tem que estar para lá. Esquece isso aqui. Só que qual que é a trajetória que o barco vai fazer? É isso aqui, ó. Por quê, professor? Porque eu vou colocar minha velocidade inteira para cá e a correnteza vai me levar para lá. Então, eu vou fazer assim, ó. Mas mesmo assim é o tempo mínimo. Essa velocidade da correnteza não vai influenciar no tempo de travessia. Inclusive aqui pode ser 1000 metros por segundo. 1000, professor? Pode ser 10.000 metros por segundo. A diferença é que você vai chegar lá na caixa prego. Porém, o tempo de travessia vai ser o mesmo. Beleza? Tudo bem? Tá, algumas regiões do Brasil usam a expressão, né? Lá na caixa prego. Enfim, o tempo de travessia é o que ele quer. Povo, tempo de travessia. O que eu faço? Eu coloco a minha velocidade toda para cá, tá? 10. E eu tenho o espaço, que é 75. Acabou. É velocidade média igual a ΔS por ΔT. Velocidade média é quanto? De travessia. Velocidade média de travessia vale 10. A distância de travessia, né? Vale 75. E o tempo? Quero saber. Passei para cá multiplicando, passei para cá dividindo. ΔT igual a 7,5 segundos. Aí, povo, acabou. Tempo 7,5 segundos é o tempo de travessia. Então aqui, ó, 7,5 segundos. Show? Beleza. Segundo, eu quero deslocamento rio abaixo. Se eu quero deslocamento rio abaixo, povo, qual velocidade vai me interessar para eu pegar o deslocamento rio abaixo? A velocidade que vai me interessar é a velocidade nesta direção. É isso que eu falo quando eu digo que são dois vetores independentes, sacou? Então, velocidade rio abaixo é essa velocidade e o tempo é o mesmo. Então, vou pegar a minha calculadorazinha aqui para me dar um help. E, ó, deslocamento rio abaixo, vou usar velocidade média, ΔS por ΔT. Ei, Johnny, olha para cá. Velocidade média, 2,5. É essa velocidade que eu vou pegar, certo? ΔS. E o ΔT vai ser o 7,5. Porque são dois movimentos independentes e simultâneos. Então, só velocidade média, 2,5, ΔS, tal, e o tempo, 7,5. Acabou. Só passar multiplicando. Quanto dá 2,5 vezes 7,5? Dá 18,75. Então, o ΔS aqui vai dar 18,75 metros. Suave? Beleza? Então, isso aqui dá 7,5, isso aqui 18,75. Então, questões mais difíceis desse capítulo tem a ver com rio. Tá aqui resolvido para você. Sucesso? Tá. Detalhe, se ele quiser chegar na mesma alturinha aqui, tem que colocar o vetor para cá. Não esqueça disso. Beleza. Sabendo disso, vamos para a próxima. E a próxima questão é isso aqui, ó. Questão 1 dos complementares. Se liga. O vetor posição de um objeto em relação à origem do sistema de coordenadas pode ser desenhada como mostra a figura. Tá. Então ele mostra um vetorzão e mostra as coordenadas, certo? Calcule o módulo, o valor deste vetor em metros. Ele quer saber o valor do vetor. Olha para esse gráfico com carinho agora. Ó, presta atenção. O vetor no eixo x, ele acaba em quanto? Vetor no eixo x, ele não acaba nos 5 metros? Sim ou sim? Você está olhando aí? 5 metros. O vetor no eixo y acaba no 10 metros. Então, ó, vou até desenhar aqui agora. O vetor está assim e ele tem 5 metros nesse sentido e ele tem 10 metros nesse sentido. E eu quero saber quanto que vale o meu resultante aqui, quanto que vale o valor dele, que é a hipotenusa, certo? O que você faz? Hipotenusa ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado. É assim que a gente calcula o módulo de um vetor, o valor do vetor. Então, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a 10 ao quadrado dá 100 e 5 ao quadrado dá 25. Hipotenusa ao quadrado igual a 125. Quanto que dá a raiz de 125? Colinha? Raiz de 125, já te falo. Raiz de 125 vai dar 11,18. Então, isso aqui dá aproximadamente 11,18 metros.
que é o valor do vetor. Show? Nada demais. Eu tenho o x, eu tenho o y, acabou. Pessoal, tem fórmula vetor? Não tem, cara. Aí é que tá, você tem que desenhar. Não tem fórmula, é só desenhar. Beleza? Segunda questão, suave. Vamos pro próximo. Mais uma, primeiro ano, vamos lá. Ó, num vagão, questão 3DH, abre aí pra mim. Num vagão ferroviário que se move com velocidade de 3 metros por segundo, se liga, ó. Velocidade que o vagão se move é 3 metros por segundo. Com relação aos trilhos, estão dois meninos, A e B, que correm um em direção ao outro. Então, ó, o vagão tá indo pra lá e um tá correndo pra cá e o outro tá correndo contrário. Cada um com velocidade de 3 metros por segundo com relação ao vagão. As velocidades dos meninos A e B, aos trilhos, com relação aos trilhos, serão respectivamente quanto? Então ele quer saber a velocidade do menino com relação ao trilho, certo? Pensa comigo, o vagão está indo para lá. Se o cara tivesse parado, se o moleque tivesse parado, a velocidade dele em relação ao trilho seria 3 metros por segundo, que é a velocidade do vagão. Faz sentido? Se ele está em cima, correndo com 3 para lá, logo a velocidade dele em relação aos trilhos é de 3 mais 3, 6 metros por segundo. Isso você pode ver numa esteira rolante, né? Quando você vai nos aeroportos, aí tem aquelas esteiras rolantes, você vai lá em cima e fica andando lá. A esteira está indo com 2, beleza. Se você andar com mais 2 em cima, quem está olhando de fora vai te ver com 4. E isso é muito doido, porque você pensa que está andando com 2, mas está em cima de algo que também está a 2. E daí quando você vai descer da esteira rolante, sempre tem um... Você sempre parece que está mais rápido do que você imaginou. Daí você dá uma, né? É igual subir também na escada rolante. Mesmo esquema. Mesmo esquema. Enfim, então o A eu vou ver com 6 metros por segundo. E o B, que está vindo o contrário, se o vagão está com 3 e o B está correndo com 3, quem está de fora, no caso no trilho, vai ver com 0. 3 e 3, vai ver com 0. Beleza? Então, 6 metros por segundo e 0 metros por segundo é a resposta correta, letra A. Show? Então, ó, 3 questões de cinemática vetorial para você aí. O resto, povo, você faz. Beleza? Tenta lá, senta o bumbumzinho na cadeira e resolve o resto das questões do teu livro aí. Beleza? Então, professor André Astro, ele fica por aqui. Valeu, povo. Até a próxima. Tchau, tchau.